Há 5 minutos, o CEO da Honda fez uma declaração que tremeu toda a indústria automóvel. Não foi num palco cheio de câmaras. Não foi numa conferência internacional. Foi num comunicado simples, direto, que mudou tudo. Os carros elétricos puros não são o futuro, disse ele. O futuro é híbrido. E quando o CEO de uma das maiores fabricantes de carros do mundo diz isto, o mundo inteiro para e escuta. Durante anos, ouvimos a mesma história. Os elétricos vão dominar. As baterias vão ficar mais baratas. Os postos de carregamento vão aparecer em todo lado. Os governos vão proibir os motores de gasolina. Todos nos disseram que os carros a combustão estavam condenados. E nós acreditamos. Bilhões de dólares foram investidos em fábricas de baterias. Governos inteiros mudaram as suas leis. Empresas como a Tesla tornaram-se em gigantes. Mas algo estava errado desde o início. A Honda viu isto. Viu os problemas que ninguém queria admitir. Viu as baterias que duravam menos do que prometiam. Viu os carros que paravam no meio da estrada porque não havia postos de carregamento. Viu os clientes furiosos porque gastaram 60 mil euros num carro que não conseguia fazer uma viagem de 300 quilômetros sem parar 3 horas para carregar. E agora, a Honda decidiu fazer o que nenhuma marca grande teve coragem de fazer. Decidiu dizer a verdade. Este novo motor híbrido não é um compromisso fraco. Não é uma meia-medida. É uma engenharia que combina o melhor dos dois mundos. Eficiência total. Potência completa. Sem os problemas das baterias. Sem os limites da gasolina pura. Isto não é hype. Isto é física real. Isto é tecnologia que funciona. Diz-me nos comentários, já tiveste um carro elétrico? O que correu mal? Esta pergunta é importante porque a resposta vai mostrar-te que não estás sozinho nisto. A Honda acaba de mudar o jogo. E o resto da indústria ainda não percebeu o que se passa. Vamos ser honestos. Os carros elétricos foram vendidos com promessas que nunca se cumpriram. A promessa número 1. As baterias vão durar para sempre. Falso. Estudos recentes mostram que uma bateria de Tesla degrada cerca de 5% nos primeiros anos. Uma bateria de Nissan Leaf perde 2% ao ano. Isto não é o que as marcas diziam. A degradação é real. E quando a bateria se degrada, o carro começa a morrer. O alcance diminui. A potência cai. E depois, o proprietário enfrenta a segunda maldição. Substituir a bateria custa entre 12 mil e 20 mil euros. A promessa número 2, a infraestrutura de carregamento vai estar pronta. Mentira! Existem mais postos de gasolina numa única cidade pequena do que postos de carregamento em 10 cidades inteiras. A promessa número 3, carregar um carro demora 5 minutos. Falso! Mesmo com os carregadores mais rápidos, um carregamento completo demora entre 20 e 45 minutos. Uma viagem de Lisboa a Porto torna-se uma odisseia. Paras a carregar. Esperas. Tragas-te café. Esperas mês. Depois conduzes 200 quilômetros e fazes tudo de novo. E a promessa número 4, a pior de todas. Os elétricos são baratos de manter. Parcialmente verdade. Sim, não há mudanças de óleo. Mas quando algo falha, o inversor, o motor elétrico, o sistema de refrigeração da bateria, os custos explodem. Uma reparação simples que custaria 500 euros num carro normal custa 3 mil euros num elétrico. A indústria sabia disto. Sabia perfeitamente. Mas vendeu de todas as formas porque havia subsídios. Governos em toda a Europa ofereciam 10 mil, 15 mil, até 20 mil euros de desconto para quem comprasse um elétrico. Isto não era porque o carro fosse bom. Era porque os governos precisavam de números para suas metas ambientais. Queriam poder dizer, olha, em 2023 vendemos 1 milhão de carros elétricos. Importava pouco se aqueles carros fossem um pesadelo para o proprietário. E depois veio a realidade. Nas ruas, começaram a aparecer histórias de horror. Proprietários de Tesla com alcance de 200 km quando o fabricante prometera 400. Proprietários de Volkswagen e D.4 que não conseguiam carregar em casa porque não tinham garagem. Proprietários de Nissan Leaf que viram as suas baterias degradarem-se tão depressa que o carro valeria apenas 1/3 do preço original em 5 anos. A Honda observou tudo isto e percebeu que a indústria tinha seguido um caminho errado. O novo motor híbrido da Honda não é uma simples combinação de um motor elétrico e um motor de gasolina.
É algo completamente diferente. É o resultado de 40 anos de investigação. É engenharia pura. Funciona assim. Um motor de gasolina altamente eficiente funciona sempre na sua zona ideal de operação. Isto significa que o combustível é queimado da forma mais limpa possível, quase sem poluição. Depois, um motor elétrico massivo toma o controle quando necessário. Quando precisas de potência, o elétrico dispara. Quando precisas de eficiência, o gasolina toma conta. Mas aqui está o milagre. O motor elétrico carrega-se a si próprio através de regeneração dinâmica. Quando o carro trava, não perde energia. Recupera-a. Isto significa que a bateria, muito mais pequena do que nos elétricos puros, nunca descarrega completamente. Um carro elétrico puro tem uma bateria gigante que pesa 400 a 600 quilos. Este novo híbrido tem uma bateria de apenas 50 quilos. Isto muda tudo. Menos peso significa menos energia necessária. Menos energia significa mais alcance. Mais alcance significa menos necessidade de carregadores. E menos carregadores significa menos infraestrutura cara que os governos precisam de construir. Os números são assustadores. Um carro elétrico puro consegue cerca de 5 km por kWh. Este novo híbrido consegue 15 km por litro de gasolina, mas com a eficiência de um elétrico. Isto não é propaganda. Isto é termodinâmica. Se queres saber exatamente como este motor vai conquistar o mercado e acredita, a resposta vai surpreender-te. Carrega em subscrever para não perderes a análise completa. Esta é a informação que as grandes marcas não querem que saibas. Mas há mais. Muito mais. Quando a Honda anunciou isto, as reações foram imediatas. Tesla caiu 3% em bolsa. Volkswagen convocou reuniões de emergência. BMW declarou que estava a repensar a sua estratégia totalmente elétrica. Por quê? Porque todos perceberam o mesmo, o jogo mudou. Durante uma década, a indústria investiu centenas de bilhões em infraestrutura de carregamento e em fábricas de baterias. Tudo isso baseado na presunção de que os elétricos puros eram inevitáveis. Mas a Honda provou que não eram. Provou que havia uma alternativa melhor. Uma alternativa que funciona hoje. Sem esperar por baterias mágicas que nunca chegam. Sem depender de infraestrutura que não existe. Os fabricantes chineses de carros já compreenderam isto. A BYD, o maior produtor de veículos do mundo, já está a investir pesadamente em híbridos plug-in avançados. A Li Auto, que cresceu de zero a unicórnio em 5 anos, fez da tecnologia híbrida a sua base. Enquanto a Europa e a América dormiam, a Ásia acordou. E agora a Honda, uma marca japonesa respeitada, com 75 anos de história, está a dizer em voz alta: os elétricos puros não são o futuro. Isto vai criar uma encruzilhada. Os governos europeus prometeram proibir carros a combustão em 2035. Mas se os híbridos forem realmente superiores, o que fazem? Mantêm as proibições e deixam os seus cidadãos com carros inferiores? É um dilema político que não tem solução fácil. Para o consumidor, o impacto é imediato. Os preços dos elétricos puros vão descer drasticamente. Ninguém quer pagar 45 mil euros por um carro que tem problemas de degradação quando pode pagar 30 mil por um híbrido que funciona melhor. O mercado vai decidir. E a decisão do mercado é cruel para quem investiu tudo em elétricos puros. Durante anos, a narrativa foi simples: os elétricos eram o bem. O combustível era o mal. Quem não apoiava os elétricos puros era um negacionista ambiental. Os dados foram ignorados. Os problemas foram escondidos. Os custos reais foram omitidos. Mas a verdade é mais complicada. Um carro híbrido bem desenhado produz menos emissões durante todo o seu ciclo de vida do que um carro elétrico puro. Por quê? Porque a bateria de um carro elétrico requer uma quantidade massiva de energia para ser produzida. Lítio extraído de minas, cobre refinado, cobalto, níquel, chumbo, todos com custos ambientais enormes. Um carro elétrico começa a sua vida com uma dívida de carbono de 10 a 15 toneladas. Precisa de conduzir 80 mil quilômetros apenas para compensar aquela dívida. Um carro híbrido não tem esta carga. Tem uma bateria pequena. O seu impacto ambiental é minúsculo comparado com o elétrico. E em termos de funcionalidade real, é superior. Funciona em qualquer lugar.
Não necessita de infraestrutura nova. Não deixa os proprietários presos. Esta é a informação que te vai tornar um especialista no assunto. Quando alguém te disser que os elétricos são a única solução, sabes que estão errados. Sabes que existe uma alternativa melhor. Sabes que a Honda acabou de mudar o tabuleiro. Mas isto não é sobre a Honda vencer a Tesla. Não é sobre um fabricante ser melhor do que outro. É sobre a indústria automóvel estar a aceitar finalmente uma verdade incômoda. Não há uma solução única. Há soluções múltiplas. E o futuro pertence a quem conseguir oferecer eficiência real, não apenas hype. Os próximos 2 anos vão ser fascinantes. A Honda vai começar a vender este novo híbrido em massa. Outros fabricantes japoneses vão seguir. Depois, eventualmente, os fabricantes europeus vão tentar copiar. Mas ninguém consegue copiar 40 anos de investigação em 2 anos. A Honda tem uma vantagem que durará décadas. Enquanto isso, o setor de elétricos puros vai entrar em crise. As fábricas de baterias que custaram bilhões serão subutilizadas. Os investidores vão perder dinheiro. As startups de elétricos vão falir. É um parto doloroso para a indústria. Mas para ti, como consumidor, isto é bom. Significa que tens escolhas reais. Significa que podes comprar um carro baseado em critérios racionais, eficiência, custo, fiabilidade em vez de ser forçado a seguir uma narrativa. A Honda CEO não está sozinho nisto. Há engenheiros em todo o mundo que já sabiam disto. Há investigadores que publicaram estudos mostrando a superioridade dos híbridos. Mas ninguém tinha poder suficiente para mudar a conversa. Até agora. Até a Honda falar. Este é o momento em que a história da tecnologia automóvel muda de direção. E tu estás a vê-lo acontecer ao vivo. O futuro não é totalmente elétrico. O futuro é híbrido. E a Honda acaba de provar isto. Mas espera. Há uma peça do puzzle que ainda falta. Uma peça que vai deixar a indústria em pânico. Nos próximos meses, vão aparecer dados sobre este novo motor que ninguém esperava ver. E quando esses dados saírem, a história toda vai mudar de novo. Carrega em subscrever e ativa as notificações para não perderes o próximo episódio. A verdade está apenas a começar.